Olá pessoal, tudo bem? Professor Vilásio, hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Química para o primeiro ano. Então nós vamos fechar essa primeira parte sobre estequiometria, né? Então as questões que nós vamos resolver hoje, elas envolvem, finalizam na verdade, os cálculos envolvendo essas primeiras partes de estequiometria que nós estudamos, que foi exatamente as principais relações estequiométricas existentes, possíveis de existir na verdade, nas questões que vocês podem se deparar no dia a dia. Lembrando que nós ainda não estamos trabalhando com as questões do material de vocês. Estamos trabalhando com algumas questões que servem de modelo para que você possa utilizá-las na hora de resolver as questões do material de vocês. Todos os exemplos que nós estamos trabalhando aqui são exemplos que vocês podem ser capazes de resolver e de encontrar na resolução de algumas questões, tanto no livro-texto de vocês, como na lista de exercícios que nós vamos entregar mais em algum material de Enem ou de vestibulares que você possa utilizar pela internet. Bom, hoje nós iremos chegar aos modelos finais, né? As principais questões que envolvem esse tipo de modelo. A partir da nossa próxima videoaula, a gente vai começar a resolver algumas questões das listas de exercício e dos materiais do livro de vocês, trazendo algumas questões que porventura apresentem um grau de dificuldade maior e que requerem um pouco de raciocínio mais apurado na hora da resolução, tá certo? Então a gente vai dar aqui para dar esse suporte. Então hoje nós vamos ver mais 4 questões que servem como modelo para que vocês possam utilizar no dia a dia. Na nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês algumas questões que trabalham com transformações não de grandezas estequiométricas, mas com transformações de grandezas de medida. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com algumas questões cujos dados são dados numa determinada unidade de medida e a resposta é cobrada em outra unidade de medida. Exemplo, dados em quilo, resposta em grama, ou então dados em litro, resposta em mililitro e assim por diante. E aí nós vamos trabalhando com essa capacidade de transformar as unidades de medida. Bom, na nossa primeira questão de hoje, nós temos, dada a reação abaixo. Então observe que nós temos aqui a síntese do ácido clorídrico, né, do HCl, que também é conhecido como cloreto de hidrogênio. Então eu tenho um H2 mais Cl2 formando 2HCl. Observe que essa questão, pessoal, já nos fornece a equação balanceada. Lembrando que quando você balanceia uma equação que você encontra número 1 como coeficiente, ele pode ser omitido na hora de você escrever na equação química. Subtende-se que aquela substância que não apresenta um coeficiente ao lado, subtende-se que ali existe o número 1, tá certo? Então eu tenho 1 mol de H2 reagindo com 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl. Então a equação já foi dada balanceada. Aí vem a pergunta, qual o volume de H2 em mililitros, olha só, ele quer a resposta em mililitro, né, necessária para se obter 200 litros de HCl. Então veja que a questão está lhe dando os dados em litro, então ele está lhe dando o volume de HCl que ele quer, 200 litros, mas ele quer saber o volume do H2 em mililitro. Então veja que nós vamos ter que trabalhar aí com a transformação de medida, de litro para mililitro. Lembrando que foi fornecido aqui na questão, o volume molar que você vai considerar é de 25 litros por mol, ou seja, 1 mol de um gás ocupam 25 litros. Muito bem. Então, trabalhando agora com os dados da questão, nós vamos trabalhar apenas com as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta. Então, ele quer saber o volume de H2 para 200 litros de HCl obtido. Então, veja que o nosso cloro não pertence à pergunta e nem à resposta. Então, a gente vai descartá-lo aqui na hora de montar a nossa regra de 3. Então, eu vou ter 1 mol de H2 está para 2 mol de HCl. Como foi fornecido o valor do volume molar, ou seja, 1 mol equivale a 25 litros, então é esse valor que nós vamos trabalhar aqui. Então eu sei que 1 mol de um gás ocupam 25 litros. 2 mols irão ocupar 50 litros, que é o dobro. Então 25 litros de H2 estão para 50 litros de HCl. Qual o valor de X, qual será o valor de mililitros, de H2 necessário para 200 litros de HCl? Pessoal, observe que todos os dados foram fornecidos na unidade de medida litro. Então, quando nós encontrarmos o nosso valor de X, esse valor de X vai estar exatamente em litro. Mas a resposta que ele quer é o volume em mililitro. Então, nós vamos deixar para fazer essa transformação ao final da nossa resolução. Então, sabemos que 50 e 200 são números fracionados.
50 por 50 dá 1, 200 por 50 dá 4. Então eu tenho 1 para 4. Então fazendo aqui a regra de 3, x vezes 1 é x, 4 vezes 25 é 100. Então a nossa resposta seria 100 litros. Mas como o autor da questão não quer a resposta em litros, nós vamos ter que transformar litro para mililitro. Lembrem vocês que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou seja, 10 elevado a 3. Então, se eu tenho 100 litros, eu tenho 10 elevado a 2 litros. Se cada litro equivale a 1000 ml, então eu posso dizer que no final eu vou ter 10 elevado a 5 mililitros, ou seja, 100 mil mililitros, ok? Então, essa seria a resposta correta, 10 elevado a 5. Bom, para resolver agora a nossa segunda questão, nós temos uma outra equação química, também muito conhecida, que é a combustão do gás butano, né? Então, dada a reação abaixo, C4H10, que é exatamente o gás chamado de gás butano, né? C4H10, reagindo com o oxigênio, que é o comburente, formando gás carbônico e água. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Toda combustão completa de um hidrocarboneto, ele sempre forma como produto gás carbônico e água, tá certo? Então aqui é uma combustão completa de um hidrocarboneto, que no caso aqui seria o butano, gás butano. A pergunta que é feita é: qual a massa de gás carbônico em quilos? Então ele quer saber qual é a massa de gás carbônico em quilograma, né, em quilos, obtida pela combustão de 580 gramas de butano, C4H10. Então observe que foi fornecido a massa do butano em gramas, mas ele quer a resposta para a quantidade de gás carbônico produzido em quilos. Então agora vamos trabalhar com uma transformação aí de massa. Na primeira questão nós trabalhamos com transformação de volume, agora nós vamos trabalhar com transformação de massa, de quilo para grama. Observe também que a equação aqui, ela não está ajustada como na primeira questão. Na primeira questão nós já tínhamos a proporção de 1 para 2. Aqui na segunda questão nós vamos ter que efetuar o balanceamento para encontrar os coeficientes de cada uma das substâncias. Depois que nós fizermos isso, qual é o próximo passo? Retirarmos aquelas substâncias envolvidas na pergunta e na resposta, que no caso seriam gás carbônico e butano, e deixar para fazer as nossas transformações ao final da resolução da questão. Então vamos lá. Para isso o autor da questão nos forneceu aqui as massas atômicas dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio. Então vamos lá. Balanceando a nossa equação, pessoal, se você fizer aí na sua casa o balanceamento da equação pelo método de tentativas, você vai encontrar exatamente esses coeficientes aqui. 1 mol de butano reage com 13/2, né? 13 meios de oxigênio, formando 4 mol de gás carbônico e 5 mol de água. Nesse momento, o aluno pode estar se questionando: poxa, professor, o senhor falou nas aulas sobre balanceamento que o ideal não seria trabalhar com números fracionados, e sim com números inteiros. Quando você encontrar o número inteiro de base 2, multiplica todo mundo por 2. Quando for de base 3, multiplica todo mundo por 3. E se for de base 5, por exemplo, todo mundo por 5. Só que aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Você só precisa encontrar os menores números inteiros possíveis se por acaso as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta não estiverem com números fracionados. Se elas já estiverem com números inteiros, não faz sentido você procurar trabalhar com os menores números inteiros, porque você já tem números inteiros na situação que você quer. Então, por exemplo, a questão está querendo trabalhar com gás carbônico e butano. Então, se você observar, o número fracionado ficou para o oxigênio, e o oxigênio não vai fazer parte da nossa resposta. Então, a gente não precisa se preocupar nesse momento em fazer o ajuste do coeficiente do oxigênio e, consequentemente, mexer com todo mundo. Basta você observar que o seu butano e o seu gás carbônico já estão nas quantidades estequiométricas de números inteiros, tá certo? Então, essa é a primeira observação. Então, agora vamos trabalhar com a nossa regra de 3. Eu quero butano relacionado com gás carbônico. Então, eu tiro 1 mol de butano, está para 4 mols de gás carbônico. Transformando quantidade de matéria para massa. E para isso ele deu aqui os valores das massas atômicas. Ora, pessoal, 1 mol de butano é 4 vezes 12, que dá 48, com mais 10 vezes 1, que é 10. Então, 48 com 10, 58 gramas. Então, 1 mol de butano, 58 gramas. Já do outro lado, 1 mol de gás carbônico seria 2 vezes 16 dá 32, 32 com 12 daria 44.
Só que 44 é para 1 mol, e eu não tenho 1 mol, eu tenho 4 mols. Então eu vou multiplicar 4 vezes 44, que vai dar igual a 176 gramas. Então, ajustando agora a nossa regra de 3 para massa, nós teríamos 58 gramas de butano, estão para 176 gramas de gás carbônico. Só que ele quer saber qual é a massa de gás carbônico se eu utilizar 580 gramas de butano. Então, X está para 580. Se vocês observarem, 580 é 58 vezes 10. Então, do primeiro membro para o segundo, eu multipliquei aqui por 10. Consequentemente, para manter a estequiometria, eu vou ter que multiplicar 176 por 10 para encontrar o valor de X. Então, fazendo aqui o cruz-credo, nós vamos encontrar que X é igual a 1.760 gramas. Essa seria a resposta se o autor quisesse apenas a resposta em grama. Só que lá no enunciado da questão, ele pede a resposta em quilo. E aí o que é que você faz? Quando você tem a massa em gramas e quer descobrir a massa em quilo, você divide por 1.000, né? Se fosse o contrário, de quilo para grama, você multiplicaria por 1.000. Então, como eu tenho 1.760 gramas, dividindo esse valor por 1.000, nós vamos encontrar 1,76 quilos de gás carbônico. Então, essas duas primeiras questões foram a primeira parte da nossa aula. Eu agora vou responder a questão 3 e 4 para poder a gente fechar a nossa videoaula de hoje. Então agora a gente vai dar seguimento à nossa aula, vamos resolver as duas últimas questões que nós programamos para hoje, tá certo? Então, na terceira questão, que é essa que está aqui no quadro, diz o seguinte: dada a reação abaixo, então ele dá aqui a reação de síntese do iodeto de hidrogênio, que é o HI. Então observe que mais uma vez na terceira questão, a equação já está devidamente ajustada, balanceada. 1 mol de H2 reage com 1 mol de I2, formando 2 mols de iodeto de hidrogênio. Então, proporção de 1 para 2. Então, essa preocupação você já não vai ter na resolução da questão, ela já está devidamente balanceada. Aí vem agora a pergunta: qual a massa de gás hidrogênio, ou seja, de H2, em quilos, então ele quer a massa agora em quilo, necessária para reagir completamente com 500 ml de I2, né, de gás iodo. Bom, pessoal, veja que aqui agora nós temos uma diferença em relação às duas primeiras questões. Na primeira questão, nós trabalhamos com mudança de volume de litro para mililitro. Na segunda questão, nós trabalhamos com mudança de massa de grama para quilo. O que nós vamos fazer agora na terceira questão é misturar massa com volume. Tanto ele quer a resposta em massa em quilo, como ele deu os dados de volume em ml. Por que eu sei que eu vou ter que mexer com as duas variáveis agora? Porque como eu estou mexendo com gás, que é o gás iodo, foi dado aqui o volume molar, só que o volume molar aqui foi dado em litro. Então, 25 litros por mol. Então, observe que ele deu a informação em mililitro, mas deu aqui o volume molar em litro. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado de trabalhar também com a mudança de volume. Transformar litro para mililitro, assim como eu também vou ter que transformar ao final grama para quilo, tá certo? Bom, ele deu aqui o valor da massa do hidrogênio porque é o único que nós vamos trabalhar com massa. O iodo não vai ser trabalhado em massa, o iodo vai ser trabalhado em volume. Então, como a reação já está devidamente ajustada, a gente sabe que a proporção entre o hidrogênio e o HI, né? O iodo, desculpe, né? O hidrogênio e o iodo, ele é na proporção de 1 para 1. Então, está aqui. 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás iodo. Então, 1 para 1. Só que o hidrogênio ele quer os dados em massa e o iodo ele quer os dados em volume. Então, vamos lá. 1 mol de hidrogênio é 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2 gramas. Então, 1 mol de hidrogênio, 2 gramas, está para 1 mol de iodo em volume. A gente já viu aqui que o volume molar, 1 mol é 25 litros. Como ele quer o dado aqui em ml, então nós vamos fazer logo nesse primeiro momento, transformar 25 litros para mililitro. Então 25 litros é a mesma coisa de 25 mililitros, 25 mil mililitros. Então 2 gramas de hidrogênio estão para 25 mil mililitros. Como ele deu agora o volume do iodo 500 mililitros, dá para a gente calcular agora a massa do hidrogênio. Lembrando que esse valor de X que nós iremos encontrar aqui é primeiramente encontrado em grama, mas a resposta ele quer em litro. Então nós vamos deixar para fazer essa transformação ao final. Então fazendo aqui a nossa regra de 3, cancela 2 zeros aqui com esses 2 zeros
Então eu vou ter que x é igual a 5 vezes 2, que é 10, dividido por 250. Quando eu faço essa divisão 10 por 250, eu vou encontrar 0,04 gramas. Então a resposta em gramas seria 0,04. Como eu não quero a resposta em grama, eu quero a resposta em quilo, eu vou ter que transformar grama para quilo. Como é que eu transformo grama para quilo? Dividindo por 1000. Então, se eu dividir grama por 1000, eu vou encontrar quilo. Então, 0,04 gramas dividindo por 1000 vai dar aproximadamente 4 vezes 10 à potência menos 5 quilos de gás hidrogênio. Então, essa seria a nossa resposta correta. 4 vezes 10 elevado à potência menos 5 quilos de hidrogênio. Certo? Bom, para finalizar então agora a nossa aula, ele nos dá a quarta questão. E a quarta questão trabalha justamente com o quê? Trabalha com uma equação de síntese da água. Só que a equação não foi fornecida, ele deu na forma de texto. Então vamos lá. Diz o seguinte: sabe-se que 4 gramas de gás hidrogênio reagem com 32 gramas de gás oxigênio para obter 36 gramas de água. Então veja, 4 gramas de H2 reagem com 32 gramas de O2 para a obtenção de 36 gramas de H2O. A pergunta é feita a seguinte: qual a massa de gás H2, né? Qual a massa de gás hidrogênio será necessária para se obter 144 quilos de água, H2O? Para isso foi dado aqui duas informações: o valor da massa do hidrogênio e o valor da massa do oxigênio. Ora, pessoal, veja que lá no texto é explicitado que o hidrogênio reage com o oxigênio para formar a molécula de água. Então, montando aqui a nossa equação, nós teríamos essa equação balanceada aqui. 2 mol de H2 reagem com 1 mol de O2 para formar 2 mol de H2O. Aí o aluno pode dizer: professor, eu vou precisar do balanceamento para resolver a questão? Não. Por que você não vai precisar do balanceamento necessariamente para resolver essa quarta questão? Porque o próprio texto já diz as massas envolvidas do hidrogênio e da água que são necessárias para que a reação aconteça. Então, voltando lá no texto diz que 4 gramas de hidrogênio são responsáveis pela formação de 36 gramas de H2O. Então, você já tem a quantidade em massa dos dois. Então, não precisa se preocupar com balanceamento. A gente faz o balanceamento para poder trabalhar quando a questão envolve a transformação de número de mols para volume ou de número de mols para massa, tá certo? Ou para o número de partículas, que não é o caso. No caso, a questão já lhe deu os dados em massa. Então, 4 gramas do gás hidrogênio formam 36 gramas de água. Qual é a massa de gás hidrogênio que eu vou precisar para formar 144 quilos? Veja que aqui eu tenho grama, então aqui eu teria que ter grama também. Então, transformando logo de cara 144 quilos para grama, basta você multiplicar por 1000. Então, 144 quilos é a mesma coisa de 144 mil gramas de água. Então, fazendo aqui agora o meio pelos extremos, nós vamos encontrar que x é igual a 4 vezes 144 mil dividido por 36. Fracionando aqui 4 com 36, eu vou encontrar 1 para 9. Então, no final, o nosso x vai ser 144 mil dividido por 9. Como 144 mil está em grama, dividindo esse por 9, eu vou encontrar um total de 16 mil gramas de gás hidrogênio. Como a questão não explicitou se ele queria a resposta em grama, em miligrama ou em quilo, então a gente pode fazer também um trabalho de transformação. 16 mil gramas equivale a 16 quilos de água. Então, como foi fornecido lá 144 quilogramas de água, a gente pode também trabalhar com quilograma de hidrogênio. Então, a resposta da questão seria 16 mil gramas ou 16 quilos de gás hidrogênio. Pronto, pessoal. Com essa questão, nós encerramos então essa primeira parte do estudo sobre estequiometria, na qual nós trabalhamos com as relações estequiométricas mais importantes. Transformar ou relacionar massa com massa, massa com volume, massa com quantidade de matéria ou com o número de partículas e vice-versa. É possível você fazer qualquer uma dessas relações estequiométricas que a gente viu aqui ao longo da resolução desses exercícios. Em casa, eu gostaria que você revisasse as nossas últimas videoaulas, exatamente aquelas que trabalham com a resolução de exercícios, tentassem observar novamente a resolução de cada uma dessas questões, tirassem eventuais dúvidas que poderiam ainda existir e, à medida que você
observar a resolução dessas questões, você possa utilizá-las como modelo para resolver as questões que vocês irão receber pelo grupo de vocês, né, que vai ser publicado uma lista de exercícios sobre estequiometria, e também começar a resolver as questões do material de vocês. A partir da nossa próxima videoaula, eu vou dar ênfase à resolução das questões dessa lista e do livro de vocês, para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais o chamado cálculo estequiométrico. Até lá, boas aulas, bons estudos e até a próxima.